Gente, hoje a gente vai iniciar finalmente o último bloco, Catecismo Maior de Westminster, que trata do tema da oração. E é o filé mignon, né? E aí por que é o filé mignon? Porque o melhor sempre fica para o final. Então a gente vai tratar desse tema agora. Na penúltima aula que eu dei, nós falamos da pergunta 154, que trata dos meios exteriores pelos quais Cristo comunica os benefícios da sua mediação. E ali nós respondemos que esses meios exteriores, nós temos a palavra, os sacramentos e a oração. Nessas últimas semanas a gente já viu a parte da palavra e os sacramentos, né? Então a gente vai adentrar agora o tema da oração. E a pergunta 178, ela começa com a definição do que vem a ser oração. Oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com o auxílio de seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados, e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então a gente tem aqui uma breve definição do que vem a ser oração, e a gente pode extrair desse primeiro momento 4 tipos de ensinamentos, né? O que a pergunta está querendo dizer. E o primeiro ponto é que essa pergunta ela diz respeito à oração cristã. Por que isso? Todo mundo pode orar e orar para qualquer coisa ou qualquer pessoa. Oração a Deus não é uma exclusividade nossa, mas nós fazemos a partir de um mediador que é Cristo. Entendemos que essa é a única oração correta, que é a única oração que entra em contato diretamente com o Deus verdadeiro. Isso não significa dizer que Deus não ouve incrédulos. Talvez você se pergunte se Deus ouve orações de pessoas que não são crentes. Eu vou te dizer que sim e não. Não porque o próprio Deus estabeleceu que o caminho para se ter um relacionamento e um contato com Ele é através de Jesus Cristo. Mas sabemos também que Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus ouve tudo. Então Ele, por misericórdia, Ele pode sim ouvir a oração de um ímpio. Isso não quer dizer que cria abertura de um relacionamento com essa pessoa. Mas muitas vezes Ele pode se utilizar disso. Deus pode ouvir as nossas orações, por exemplo, quando nós estamos num processo de salvação. Quando nós estamos conhecendo, por vezes nós entramos em contato com Deus para fazer súplicas, ainda que não da forma correta, como Ele nos ensina. Então existe uma espécie de meio, eu vou dizer, um meio jurídico para que ocorra esse tipo de comunicação, né? Que é através de Cristo. O segundo ponto dessa resposta é que nós oferecemos a Deus os nossos desejos. Por que isso? Porque da nossa natureza depender dele para que tenhamos as coisas. Nós temos uma dependência física, social, mental e espiritual. Demandas que só Ele pode preencher e pode, então, nos suprir. Nós devemos também orar a Deus confessando os nossos pecados, porque nós vamos adentrar no momento de oração dentro do Santo dos Santos. Entendam o que eu estou querendo dizer com aspas. A gente tem que entrar como se nós estivéssemos purificados. Então, faz parte da nossa reverência submeter a Deus, mas antes disso, nós nos consertarmos com Ele. Tanto que é uma orientação padrão, antes de nós tomarmos a Santa Ceia, da gente, então, confessar os nossos pecados e nos ajeitarmos espiritualmente para, então, falarmos com Deus. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. E por último, em quarto lugar, é que o Espírito Santo ele nos orienta nessa intercessão. E não poucas vezes ele exprime de nós gemidos, né? A Escritura diz isso, para que seja dada uma voz àquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos querendo falar com Deus, mas muitas vezes nós não encontramos palavras, né? Quem aqui nunca se deparou com uma situação de estar com a necessidade ou a vontade de falar com Deus e você não sabe muito bem como começar? E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele transforma isso em oração através do poder do Espírito Santo. E de forma complementar, eu queria trazer também uma parte do pensamento do João Calvino nas Institutas, que ele tem um capítulo só sobre oração. E eu acho que pode ajudar a aprofundar esse tema. Ele diz o seguinte, nas Institutas, no capítulo da oração. Pelo benefício da oração, conseguimos penetrar
até aquelas riquezas que Deus celestial tem depositadas em si. Pois a oração é uma espécie de comunicação entre Deus e os homens, mediante a qual estes entram no santuário celestial, recordam ao Senhor suas promessas e instam-lhe a mostrar na realidade, quando a necessidade o requer, que aquilo em que acreditaram, simplesmente em virtude de sua palavra, eles acreditaram em virtude da sua palavra, gravem isso, não era vão. Vemos, pois, que Deus não nos propõe coisa alguma a esperar dele, sem que, ao mesmo tempo, mande que o peçamos pela oração. Tão certo é o que dissemos, que com a oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Então, o que Calvino está querendo dizer aqui? Que a oração ela tem um propósito. Relembrar a Deus aquilo que Ele mesmo prometeu que faria por nós. Só que existe uma necessidade aqui. Para que nós relembremos a Deus aquilo que Ele promete fazer por nós e nos atender, nós devemos conhecer a sua palavra, para que nos valhamos desses benefícios. E eu tenho batido muito nessa tecla nas últimas aulas, porque isso é um ponto-chave, meus irmãos. Conhecer a palavra de Deus é o ponto-chave para o relacionamento com Deus. Porque sem isso, você acaba se relacionando, talvez de uma maneira inadequada com Deus. Não saber como que Ele estabelece esse meio de relacionamento. Então, quem não conhece ou não tem intimidade com o texto bíblico, muitas vezes não consegue encaixar a própria história dentro da grande história da redenção. Por quê? Quem conhece a história da redenção e se apropria dela como sendo a sua, enxerga e vive a vida de uma maneira diferente. E isso repercute na nossa vida de oração, de como que nós falamos com Deus e como que nós nos relacionamos com Jesus Cristo. Através do conhecimento dessa palavra, do conhecimento dessa promessa, de que nós então podemos finalmente descansar em Deus. Nós podemos, por exemplo, nos valer dos ensinamentos do Sermão do Monte, de não andar ansioso, de não se preocupar com o que a gente vai comer, vai vestir, mas se preocupar em cumprir a vontade de Deus, observar as suas exigências, porque Ele promete cuidar da gente. E talvez você se pergunte, mas se Deus já sabe de todas as coisas, antes mesmo de nós pedirmos, por que nós devemos orar? Isso é uma pergunta clássica. E a resposta é, a Bíblia não diz para você categoricamente por que ou como que isso funciona. E aí talvez você encontre um mistério aí. E é como eu tinha dito na última aula, a função precípua da Escritura não é para você tirar lições de vida, para você ter uma boa família, saber construir um bom relacionamento com seu cônjuge, ou ensinar os seus filhos, ou até ser bem-sucedido financeiramente ou no seu trabalho. A função precípua da Bíblia é contar a história da redenção, para que o homem seja salvo. E a partir dessa história que nós extraímos, então, valores e ensinamentos a respeito de Deus para a nossa vida. E o fato é que, ao longo de todo o texto bíblico, nós percebemos como que Deus age com os seus próprios filhos, prometendo e agindo através dessas orações. Por mais que Deus já saiba o que nós vamos pedir, Ele quer que nós o peçamos para que nós nos conformemos à sua vontade e ao seu plano eterno. E nós podemos usar 3 exemplos para isso. O próprio Isaac. Isaac, filho de Abraão, ele tinha convicção de que dele descenderia a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Isaac sabia que Deus faria cumprir a sua promessa a Abraão através da vida dele. Ele é casado com Rebeca, mas Rebeca é estéril, mas Deus prometeu que faria nascer dali um filho. E o que Isaac faz em relação a isso? Ele ora a Deus. Ele se submete à vontade de Deus, mesmo sabendo que Deus já vai fazer, ele faz isso. Então, um outro exemplo é Elias, naquele fatídico episódio, não sei se todos vão lembrar, está em 1 Reis. Deus fala para Elias, ó, vai lá, fala com Acabe que vai chover, que não estava chovendo naquela época lá na terra, e é muito importante isso. E aí
Deus promete para Elias que vai fazer chover. E aí tem aquele episódio que Elias então se submete a uma prova com os profetas de Baal, de que ele manda tacar fogo em uns holocaustos ali, né? E os profetas de Baal fazem um clamor, não acontece nada. Elias vai e clama a Deus, e Deus taca fogo, mata lá o pessoal confessa que Deus, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. O que acontece depois, na sequência? Deus, no começo do capítulo, Deus prometeu a Elias que ele faria chover. Mas Elias continua orando, e aí manda o seu servo 7 vezes conferir se está vindo chuva. Pô, isso é um sinal de incredulidade. Mas não, na realidade, é a forma como nós lidamos com Deus. Deus promete nos salvar, Deus promete suprir as nossas necessidades. Mas nós devemos buscar isso como se fosse uma coisa inédita, porque isso forma o nosso caráter e faz com que nós nos aproximemos da sua palavra. E por último, o próprio Cristo, né? Quem melhor do que Jesus Cristo para te falar como que deve se viver uma vida de oração? Se Ele é o próprio Deus. E Ele está lá, se submetendo à vontade de Deus, orando a todo momento, crendo na própria palavra dEle, né? Então Ele se submete a essa situação, de estar sempre orando, sabendo disso. Então o que Calvino está falando aqui é que Deus tem um plano para você e Ele convida você a participar desse plano através da sua oração. Ele não vai mudar o plano dele para isso. Ele quer que você faça parte. Da mesma forma que nós vimos com Daniel no capítulo 2, quando ele tem o episódio da interpretação de sonho com Nabucodonosor, Daniel participa do plano eterno de Deus por meio da oração, onde ele recebe a revelação e a interpretação do sonho. Nós somos convidados diariamente a participar disso. Não sabemos como Deus lida no seu conselho secreto, mas Ele nos ensina que nós devemos a todo momento nos submeter a Ele e clamar aquilo que Ele mesmo prometeu a nós. Ele vai então caminhando, dizendo que santos patriarcas, percebendo como que Deus ora, eles mais se animavam em responder, em clamar a Deus, porque eles percebiam que Deus responde a oração, que Deus faz com que as coisas aconteçam e que Ele se revela para aqueles que o buscam, né? A intimidade. E ele finaliza com 3 pontos sobre a importância de nós estarmos sempre em oração. A primeira é para acostumar o nosso coração a se inflamar num constante desejo de buscá-lo, amá-lo e honrá-lo para sempre, de forma a sempre nos acolhermos nele, em todas as nossas necessidades, como que um porto seguríssimo. Em segundo, alcançando aquilo que nós pedimos, a gente se convence de que realmente Ele escuta aquilo que eu estou pedindo para Ele. E isso aqui vale uma reflexão. Quem aqui pode talvez ter dificuldade de entender ou perceber como que Deus responde às nossas orações? Deus já respondeu a sua oração? Você já fez alguma oração e Deus não respondeu? E o meu ponto é, pode acontecer que a gente não perceba a resposta de Deus porque a verdade é que nós não perseveramos nela. A verdade é que nós incorremos no erro de fazer como uma espécie de protocolo procedimental, né? Como, por exemplo, alguém lançar no grupo da igreja do WhatsApp pedindo oração. Naquele momento você ora aquela pessoa, mas depois você nem lembra pelo que você orou. Talvez você orou para uma pessoa que o nome dela está no pedido e você nem falou o nome dela. Então, é uma espécie de comprometimento. É de você saber o que você está fazendo e perseverar nisso. De você estar em constante observação. Né? O que é o ideal para o cristão? É ter uma agenda de oração. Né? Eu não estou falando uma agenda física, mas você tem uma organização que você tem um compromisso de estar sempre relembrando aquilo que você precisa e deve orar. Da mesma forma que nós temos a caminhada cristã a vida inteira aí de, sei lá, a média de idade do brasileiro é o quê? 80 anos, vamos supor. Eu estou 80 anos ouvindo a palavra de Deus. Você sabe tudo? Sabe. E todo momento a gente tem que fazer o quê? Parar para ouvir a mesma história de sempre. Parar para ler João 3,16. Por quê? Porque a gente esquece. E a oração é o meio da gente estar sempre em contato com Deus, esperando que Ele se revele a nós. Por fim, a fim de que o próprio uso e a contínua experiência confirmem em nós a sua providência, compreendendo que não somente promete que jamais nos faltará, para que, no momento da necessidade,
possamos apresentar nossa petição. E não nos encanta com vãs palavras, mas nos socorre e ajuda realmente. Então Calvino está dizendo que Deus se silencia propositalmente para que você o busque desesperadamente. É um meio de Deus fazer com que os seus filhos o busquem, né? E nada melhor do que um sofrimento para isso. Deus, a gente tem parece que, se vocês repararam, mas você parar para ver como é que você ora, você ora com as mesmas palavras? Você se refere a Deus, trata Deus com um procedimento e não com intimidade? Se você faz isso, é possível, não estou falando que é provável, mas é possível que você faça muitas vezes um momento procedimental e não um relacionamento de você estar realmente conversando com uma pessoa. E você está conversando com uma pessoa. Esse é o ponto. Então, Deus espera que nós tratemos esse relacionamento de forma pessoal. Eu vou falar isso mais à frente. Mas a expiação, meus irmãos, ela é limitada. Jesus não morreu pela humanidade. Ele morreu por indivíduos específicos. Existe um relacionamento pessoal, íntimo, e que muitas vezes nós tratamos de forma política, apática e impessoal, nos dirigindo a Ele apenas para Deus, eu estou entregando aqui aquilo que você falou que eu tenho que fazer na sua palavra. E eu vou falar mais à frente sobre isso. Agora, na realidade, né? Para não perder aqui o fio da meada, que são dois erros que nós podemos cometer nesse relacionamento de oração, que podem nos afastar de um relacionamento genuíno com Deus. Primeiro motivo, de talvez você tenha uma dificuldade com o seu relacionamento com Deus, é que você se relaciona com Ele como um meio e não como um fim em si mesmo. Tim Keller tem um livro, A Cruz do Rei. Ele começa o livro, é um comentário do livro de Marcos. E ele começa o livro falando que existe uma dança da Trindade, onde Deus Pai, Filho e Espírito estão dançando e eles transbordam de amor nessa dança, porque um vive em função do outro. Ninguém vive de forma estática para si, mas vive em função do outro. Então ele afirma, o Tim Keller, que nós fomos criados para que nós transbordemos de amor, assim como Deus faz. Então você foi criado não para receber, mas para dar amor, para dar alegria ao outro. Então, nosso relacionamento genuíno com Deus seria esse. Mas o que nós fazemos? Nós nos relacionamos com Deus para chegar a um fim, que não Ele. Então você pode, por exemplo, pegar a palavra de Deus e os seus mandamentos e usar aquilo para se dar bem, para você alcançar sucesso em alguma área da sua vida. Isso é lícito, mas o meu ponto é o seguinte: o propósito pelo qual você se relaciona e você consome a palavra de Deus não é com o fim de se deleitar no próprio Deus, mas é porque você sabe que a partir daquilo ali você vai se dar bem. Até porque quem segue a prática moral cristã tende a ser bem-sucedido na vida. Então, muitas vezes a gente acaba se utilizando de Deus como um meio para alcançar uma outra coisa, mas não a intimidade com Ele. E isso é idolatria. Esse aqui é fantástico. Isso aqui tem gente que se utiliza do Evangelho como uma espécie de terapia. Como é que funciona isso? Você vive a sua vida, apesar dos seus problemas, dando graças a Deus porque você tem Deus. Então, assim, a sua vida é uma coisa penosa, mas, graças a Deus eu sou crente, né? Eu tenho Jesus Cristo. E aí você conta as horas para Jesus voltar, para acabar logo com isso. Eu vou dar uma forma mais didática para todo mundo entender, porque todo mundo aqui é humano, todo mundo já passou por isso. Quem aqui talvez não tenha mudado de emprego, perdido o emprego, não tenha perdido um familiar? É comum nós perdermos pais, faz parte do curso natural da vida, mas perder um filho não é natural, não é. E eu conheço gente que perde um filho e perde a razão de viver. E essa pessoa, não poucas vezes, fala de coração sincero, assim, graças a Deus eu tenho Jesus. Mas a forma como ela lida com isso é que, tipo assim,
A minha alegria maior foi embora, mas pelo menos eu tenho Jesus aqui para me fazer aguentar tudo isso aqui. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então você, sei lá, você pode casar, diminuir o seu padrão de vida e viver de nostalgia de quando você podia, sei lá, viajar, pagar coisas que hoje você não pode. E você vive lamentando, né? Isso é utilizar o evangelho como uma espécie de terapia. Você utiliza o seu relacionamento com Deus como um meio para alcançar outras coisas que não Ele. Você conhece alguém assim? Esse é o primeiro motivo. E o segundo é o que eu já falei ali. Nós somos incrédulos. A gente pode acabar vivendo de uma forma apática, achando que não temos um relacionamento pessoal, individual com Deus. E não acreditamos que Deus não só responde, mas como nos usa poderosamente. Tem alguns textos que mostram como que Deus usa a gente poderosamente, de gente simples, gente improvável, que não vale nada, e Ele pega essas pessoas para fazer grandes coisas, porque é assim que Deus trabalha. Então a gente tem essas duas situações, tratar como Deus uma espécie de meio, não um fim em si mesmo, ou então você é cético, incrédulo, que você realmente pode ter um relacionamento com Deus. E essa é a primeira pergunta do Catecismo. Agora a gente vai entrar na pergunta 79, que é uma pergunta interessante, que me fez estudar mais do que eu pensava, que eu achava alguma coisa sobre isso. Peguem aí no celular, né? Devemos orar somente a Deus? Oramos somente a Deus? Resposta: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso, a oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos a Ele só e a nenhum outro. Meus irmãos, aqui a gente está falando com a Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica Romana ensina que você pode pedir intercessão de terceiros já falecidos. É certo orar a Maria e aos santos. Eu quero pedir uma atenção especial para vocês aqui nessa pergunta, porque esse é um tipo de assunto que, não, na minha opinião, não é muito bem tratado às vezes no nosso meio. A gente tem um espantalho para questões da Igreja Católica. Eu estou falando isso porque a doutrina católica tem ganhado muita relevância hoje em dia. As redes sociais estão cheias de influenciadores que estão sendo admirados por protestantes, evangélicos. E isso tem criado simpatia pela doutrina. E muitas vezes, nós que não temos raízes na doutrina reformada, podemos acabar nos deixando levar. Então, às vezes, você pode cometer o equívoco de fazer pouco caso disso. E por que eu estou tomando esse cuidado? Eu vou dar um exemplo prático de como que muitas vezes reformados fazem isso também dentro do nosso meio. Quem aqui, por exemplo, eu não gosto quando um irmão arminiano vai ensinar sobre calvinismo. Primeiro porque geralmente, não é sempre, mas ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que ele está falando. E ainda assim, não poucas as vezes, isso é quase que uma regra, é você ironizado, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso pecar à vontade, né? Quem aqui nunca ouviu isso? A gente, muitas vezes, faz a mesma coisa com a Igreja Católica. Nós discordamos plenamente dela. Mas a gente tem que dar atenção, porque existe uma doutrina séria ali. Eles não oram aos mortos ao léu. Enfim, estou criando esse panorama só para criar um suspense e a atenção de vocês também para isso. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o Catecismo da Igreja Católica e o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior é uma figura proeminente no meio católico hoje em dia. Ele é uma espécie de Nicodemos dos católicos. E eles explicam que a Igreja Romana acredita que Jesus é apenas o único mediador entre Deus e os homens. Então, teoricamente, eles acreditam na mesma coisa que a gente. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Porém, nós somos um corpo. Jesus é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Por conta disso, eles entendem que nós participamos dessa mediação intercessória.
eles fazem uma diferença entre mediação intercessória e mediação salvífica. Então eles não oram aos santos para que as pessoas sejam salvas. Não é isso. Eles oram aos santos porque eles acreditam que esse santo vai levar a oração ao próprio Deus. Tá? Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente não sabe disso. A gente acha que o pessoal ora para o santo salvar a pessoa. Não é isso. Então, eles se firmam nessa verdade, para eles, dizendo que o apóstolo Pedro fala que todos nós temos um sacerdócio santo e o apóstolo João diz que nós temos um reino de sacerdotes. Então, Jesus é o cabeça de um corpo e faz com que esses membros participem dessa dinâmica de relacionamento intercessório. E como que acontece isso? Eles pedem oração para essas pessoas, da mesma forma que nós pedimos. Então, eles equiparam, por exemplo, você lançar no grupo da igreja uma oração, um pedido de oração, pedindo, sei lá, oração para o seu familiar. Você tem um pedido de oração, você está submetendo a outra pessoa. Então, eu peço para a Chloé orar por alguma questão particular. Eles fazem a mesma coisa com os santos. Então, teoricamente, isso, para as pessoas vivas, nós também intercedemos pelos outros. Eu vou orar pela família da Vitória, pela família da Gabriela e por aí vai. Qual que é o ponto aqui? O ponto-chave é que esse tipo de mediação, ele não está falando de mediação salvífica, ok? Porque eles acreditam que Jesus apenas salva. Qual que é a controvérsia? Quando eles estão orando a esses santos da igreja, o padre Paulo Ricardo, ele explica que um dos fundamentos é que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, que nada vai nos separar do amor de Cristo, inclusive a própria morte. E o apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele diz que os santos, na eternidade, estão participando de um culto com Deus e clamando a Deus, perguntando, questionando, Deus, até quando o Senhor vai tardar a sua justiça? Então, a Escritura afirma que existe um culto acontecendo na eternidade para as pessoas que já se foram e clamando a Deus para que o juízo venha. Só que eles pegam essas passagens e entendem que eles podem, então, se utilizar dessa intercessão dos mortos, dos santos, tá? dos canonizados, para que eles tenham um favor de Deus. E qual que é o problema nisso? Primeiro, não temos base bíblica para isso. Isso é uma questão oriunda da tradição católica, tá ok? Então, nós entendemos que, primeiro, a Escritura não dá margem para esse tipo de aplicação. A tradição não considera o solo a Escritura e, por isso, nós não podemos fazer esse tipo de intercessão, porque a revelação de Deus não fala nada sobre isso. E isso é um ponto importante. Por que nós não oramos? Porque Cristo é o único mediador. Cristo é a única pessoa revelada nas Escrituras e hábil para fazer esse tipo de intercessão. E o problema é que eles entendem que existe uma espécie de compartilhamento da onisciência de Deus sobre o ponto de intercessão. Então, essas pessoas que estão no céu, supostamente, fariam parte da onisciência de Deus, no sentido de deles poderem ouvir as nossas orações e interceder por nós, levando a oração a Deus. Só que isso é muito delicado e problemático, porque não temos base bíblica para isso. Isso é uma questão da tradição e que nós não consideramos. Então, resumindo a essa distinção entre mediação salvífica e intercessória. Outro ponto delicado sobre essa questão de você pedir uma intercessão a um santo católico é que eles entendem que essa pessoa tem mais proximidade de Deus. Aquele santo canonizado, ele tem uma autoridade que uma pessoa comum não tem. E por ele estar na eternidade e com Deus, ele vai levar a sua petição de uma maneira melhorada. E a gente sabe que a minha oração não é melhor que a do Joel, e a do Joel não é mais poderosa que a minha. Só que eles fazem essa espécie de classificação de oração. E isso é muito problemático, porque a Escritura não dá margem para esse tipo de coisa. Nós nunca fomos ensinados a respeito disso. O próprio Cristo. Tanto é que isso acontece a partir do momento do fechamento do cânon. Esses pontos é da tradição. Isso não nos atinge. Acreditamos piamente que a palavra é suficiente a ponto de revelar Cristo como o único mediador e salvador, como o único intercessor. Não precisamos levar nossa petição cativa a ninguém que já se foi, porque o próprio Deus se faz presente. O maior ponto delicado disso tudo é que muitas vezes você acaba
os católicos acabam se dedicando, eles chamam isso de veneração. A veneração é uma espécie de honra, tem o mesmo significado de honra. Então eles acreditam que você vai prestar honra a essas pessoas, considerando elas como hábeis a levar sua petição de uma maneira melhorada para Deus. E nós sabemos que não é assim que acontece. E o ponto, assim, na minha percepção mais basilar é que essa veneração, por mais que eles diferenciem teologicamente de adoração, eles dizem que veneração não é adoração, mas isso está intrinsecamente ligado à idolatria. E esse que é o ponto-chave. Porque uma pessoa que venera um santo católico, ela está, de alguma forma, incorrendo no pecado da idolatria. Por que isso? Porque ela se utiliza desse santo para alcançar benefícios com Deus. Deus não ensina isso na sua palavra. Então é uma linha muito tênue de você praticar esse tipo de ídolo. Essas festas para os santos que acontecem, né, eu só conheço o Círio do Pará, que é o mais famoso que eu tive no Pará recente, e estava para ter o Círio. E isso, você mostra uma devoção das pessoas que muitas vezes os católicos eles acabam conhecendo mais a história do santo do que a própria história da redenção. Eles falam mais desse santo do que o Jesus. Por isso, eles acabam incorrendo na prática da idolatria. Então, para fechar esse ponto, que é muito delicado, isso é delicado. A adoração a Deus, ela não se dá em detrimento da lealdade, da reverência, respeito e honra a outras coisas. O problema é que essas coisas, elas tomam uma proporção, uma relevância no nosso coração que tira o lugar de Deus. E por isso que é idolatria. Eles tomam o espaço. E, inclusive, é um dos motivos deles terem um problema de sincretismo religioso, onde uma pessoa se diz católica, mas, por exemplo, é devota a Iemanjá. Né? Porque a Iemanjá é uma espécie de veneração a um deus, acho que candomblé, uma coisa assim. Mas existe esse misticismo que se confunde, eles se confundem com isso tudo. E não é isso que a Escritura ensina a nós. Então, o que a pergunta está querendo dizer é justamente isso, fazer uma diferenciação categórica. Somente através da oração por meio de Cristo é que nossa petição é ouvida e atendida. Jesus é o único caminho, não só para a salvação, mas como para a mediação e intercessão, de levar os nossos pedidos cativos a Deus. Então, muito cuidado sobre esse tema. Acho que é uma coisa pertinente com essa nova dinâmica que a gente está voltando a viver. Né? E caminhando para o final, eu vou tentar ser breve por causa do ponto do horário. A pergunta 180 e 181 dizem o seguinte: o que é orar em nome de Cristo? Orar em nome de Cristo é em obediência ao seu mandamento e em confiança nas suas promessas. Pedir a misericórdia por amor dele, não por mera menção de seu nome, gravem isso, não por mera menção de seu nome, porém, derivando o nosso ânimo para orar, a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração de Cristo e sua mediação. Pergunta 181. Por que devemos orar em nome de Cristo? O homem, em razão do seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a ele não se pode chegar sem ter um mediador. E não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para esta gloriosa obra, senão Cristo unicamente. O nome dele é o único por meio do qual devemos orar. Olha aqui, o nome dele é o único por meio do qual devemos orar. Então, caminhando para o final, o que a gente pode extrair daqui? Primeiro ponto, você não tem um passe livre para pedir o que quiser a Deus. Não temos um bilhete premiado onde você pode pedir o que você quiser a Deus. E muitas vezes a gente acaba incorrendo nessa ingenuidade. Porque se você parar para pensar, você não está orando no seu nome, você está orando no nome de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Então você está pedindo no nome de Jesus. É porque assim, é meio óbvio, mas quando você está pedindo o nome de Jesus, você está pedindo por Ele. Então você está pedindo uma coisa que o próprio Jesus estaria pedindo. E ninguém melhor do que o próprio Deus para saber quais são as promessas que Ele tem para nós.
e você conhecendo a palavra e sabendo como que Deus age, você vai se utilizar disso e pedir a Deus por meio de Cristo. Porque Ele é quem faz as coisas acontecerem. Ele faz com que você tenha acesso e vivência, ligando você na videira e ligando você finalmente a Deus. Então, eu lembro de uma comparação que eu achei muito interessante, até porque quando Deus ouve a nossa oração, de uma forma jurídica, Ele está recebendo ela como se fosse o próprio Jesus pedindo para Ele. Então, eu achei essa analogia muito boa uns anos atrás, num retiro que eu fui. Você vai lá na Disney, o Thomas vai na Disney, o Thomas é aficionado pelo Mickey. Até olhou. E aí, você pede para tirar foto com o Mickey e tudo, né? A criança, ela está acreditando que é o Mickey que está ali. Só que tem uma pessoa por detrás. Entendeu? Qual que é o ponto aqui? Entendo a analogia. Quando você faz uma oração, você está vestindo, eu não vou dizer fantasia, porque é um termo muito ruim para o que ela representa, mas você está vestindo a roupa de Cristo. Você se traveste de Cristo. Você se reveste de suas obras. Gente, isso é maravilhoso. Você se reveste das obras de Cristo e faz com que quando a sua oração chega a Deus e Ele ouça ela, Ele não está vendo o Tiago, Ele está vendo Cristo. Por isso que nós pedimos no nome dEle. Então é por isso que quando nós falamos com Deus, no nome de Cristo, Deus recebe ela como sendo o próprio Jesus fazendo aquela petição. E por isso Ele promete que vai nos atender, porque Ele é fiel para isso. Então, isso que significa orar em nome de Cristo. Existem outros elementos, mas as próximas perguntas a gente vai aprofundar isso. Então eu não vou queimar cartucho agora para esse ponto. Mas orar em nome de Cristo é isso. Você se utilizar das obras dele para falar com Deus. E Ele prometer que Ele vai ter um relacionamento pessoal, íntimo com você. E é nisso que a gente tem que se apegar. Não seja apático, impessoal. Você lida com uma pessoa real, mas que por conta da correria do seu dia a dia, muitas vezes você negligencia isso. Então, fica aqui essas exortações, se é que possamos dizer assim. Amém, meus irmãos? Amém.